E aí, curiosos, quem fala é um curioso e hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de curiosidades para vocês. Mas esse vídeo não será curiosidades, e sim eu falarei sobre o maior desastre de aviação que o mundo já teve. E, como vocês devem estar pensando, eu digo o desastre de Tenerife. O desastre de Tenerife ocorreu no aeroporto de Tenerife. A causa foi erro do piloto, nevoeiro e falha de comunicação. O piloto tinha dois Boeings, dois 747, um da KLM e um da Pan Am. O da Pan é da América e é um Boeing 747-121. Eles vieram do Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, e eles deveriam ir para o aeroporto de Gran Canaria, na Espanha. Mas, como o aeroporto tinha sido fechado por causa que tinha acontecido um acidente de um homem-bomba ter explodido dentro do aeroporto do saguão, ele foi fechado e os dois aviões, o da Pan Am e o da KLM, foram direcionados para o aeroporto de Tenerife. Como em vários outros aviões, todos foram para Tenerife e isso causou um grande engarrafamento na via de aviação do aeroporto de Tenerife. E meio que aconteceu assim. O avião da KLM, ele estava na frente do avião da Pan Am, por causa que ele já estava usado antes e tinha ficado antes na fila de espera. E haviam, vários aviões, os maiores na frente e os menores mais para trás. Então, o KLM, ele viu que ia perder muito tempo, por causa que estava demorando muito até chegarem a vez deles. Então, eles abasteceram, mas quando eles estavam lá, eles foram direcionados, eles abasteceram mais. Eles abasteceram 56 milhões de litros de combustível para... Eu não sei se era milhões ou mil, me desculpe se eu não sei. Para não ter que esperar tanto. E aí o da Panam não. E o da KLM deixou os passageiros... o capitão liberou os passageiros saírem. E já o da Pan Am não. Então, eu vou ler para vocês aqui, tá? O desastre aéreo de Tenerife foi um acidente aéreo ocorrido no dia 27 de março de 1977, no aeroporto de Los Ruedos, atual aeroporto de Tenerife do Norte, localizado na ilha espanhola de Tenerife, Ilhas Canárias. O acidente, no qual envolveram-se dois Boeing 747, um da Royal Dutch Airlines, presidente de Amsterdã, e outro da Pan America, presidente de Los Angeles, matou 583 pessoas, sendo o maior acidente aéreo da história. Foi causado por uma combinação de diversos fatores, como terrorismo, clima, erro humano, erro de controle de tráfego aéreo. Esse desastre tem sido amplamente utilizado em companhias aéreas para treinamento de seus funcionários. A explosão de uma bomba no aeroporto de Gran Canaria e a ameaça de uma segunda bomba fez que a maioria das aeronaves do destino de Gran Canaria fossem direcionadas para Tenerife, entre elas os voos da KLM 4801 e Pan Am 1736, em Tenerife. Os controladores tiveram que estacionar as aeronaves nas taxiways, bloqueando as mesmas. Enquanto as aeronaves aguardavam em solo a reabertura do aeroporto de Gran Canaria, uma densa nevoeira se formou sobre a pista do aeroporto de Tenerife, já que o aeroporto fica localizado em um plato e é propenso a nevoeiros, que reduz a visibilidade. Quando Gran Canaria reabriu, as aeronaves foram liberadas para decolagem aos poucos, mas como as taxiways estavam bloqueadas, as aeronaves deveriam taxiar até o final da única pista do aeroporto e lá fazerem um giro de 180 graus e decolar. A neblina era tão tensa que nenhum avião conseguia estabelecer contato visual entre si e entre os controladores. Como o aeroporto naquela época não tinha radar de solo, os controladores poderiam guiar-se apenas por relatos fornecidos pelos pilotos durante a parente e sua localização. Perante. Logo que o KLM taxiou pela pista e fez o giro, a Pan Am foi autorizado também a taxiar, posicionando-se logo atrás do KLM, na espera para a decolagem, mas logo
Após completar o giro, o KLM iniciou a corrida de decolagem. Mesmo com o Pan Am ainda taxiando pela pista, quando o Pan Am avistou as luzes de decolagem do KLM, tentou desviar. Mas foi tarde demais. O KLM tentou decolar, mas sofreu um tail strike e estalou. Colidiu com o Pan Am e se despedaçou pela pista. Como o acidente ocorreu em território espanhol, a Espanha foi responsável por investigar o acidente. O acidente envolveu aeronaves dos Estados Unidos e dos Países Baixos, que auxiliaram na investigação. O inquérito revelou que a principal causa do acidente foi o capitão do voo da KLM decolar sem autorização dos controladores. A investigação especificou que o capitão não tentou decolar intencionalmente, mas acreditava já ter sido autorizado. Devido às confusões na pronúncia do inglês, investigadores holandeses acusaram a KLM de fornecer mau treinamento à sua tripulação, mas voltaram atrás de acusar o controle de tráfego aéreo pela má compreensão de sua língua. O acidente teve consequências duradouras sobre a indústria, em particular na área da comunicação. A fraseologia padrão da aviação sofreu severas modificações, reduzindo assim a possibilidade de mal-entendidos. Além disso, foi construído o aeroporto de Tenerife Sul, o qual fica a nível do mar, evitando formação de nevoeiros. Uma coisa interessante que aconteceu é que quando o piloto do avião da Pan Am foi avisar a torre que ainda estava taxiando a pista, pro avião da KLM não levantar voo, o mesmo avião da KLM estava também no rádio conversando. E como o sistema ainda não era tão moderno igual o atual de hoje, a torre só podia receber um de cada vez. Como tinham os dois juntos, nenhum sinal chegou a nenhum dos lugares. Então, o avião da KLM pensou que estava livre e começou a levantar. A mais ou menos 600 metros, o avião da KLM identificou o da Pan Am, e o da Pan Am também. Uma frase que ficou registrada na caixa preta do cockpit foi que o copiloto, quando viu as luzes do KLM, mandou desviar rápido para a grama para evitar um choque, mas quando foram tentar era tarde demais. As coordenadas do aeroporto é 28 graus, 28, N 16 graus, 20,0. O número de mortos foi 583, feridos 61. E é o maior acidente de aviação envolvendo mortos e de aviação no mundo até hoje. Então, galera, eu vou botar umas imagens para vocês verem, poderem ver o que aconteceu aquele dia, Primeiramente, o avião estava assim, depois do choque. Quem conseguiram sobreviver, se espalharam por aqui, Pode ver, eles saíram pela asa, enquanto a turbina estava queimando, ela estava girando, queimando, fazendo metal derretido. Eu vi um documentário, por isso eu sei muito isso, porque eu vi muito, porque eu gosto muito de aviação. Enquanto eles desciam pela asa, a turbina estava ligada, fazendo metal derretido, que é muito quente. Então eles tiveram que descer pela ponta da asa para chegar até aqui a grama. No final, depois que todo incêndio foi apagado, porque formou um gigante incêndio, porque, como eu falei, o avião da KLM tinha abastecido extra, fazendo aumentar o número de combustível para poder pegar mais fogo, e também isso contribuiu muito para esse desastre acontecer, porque o peso foi tão grande desse combustível no avião que foi por isso que quando ele foi decolar para tentar evitar o choque, eles não conseguiram, por causa desse peso que fez a parte traseira do avião da cauda ir raspando. E isso contribuiu muito, por causa que isso fez a parte traseira do avião ir raspando por 25 metros. Isso não permitiu que eles decolassem antes do choque. Aqui é uma imagem depois que apagaram todo o fogo de um dos aviões, é claro, porque tinha muito mais coisas espalhadas pela pista. E uma curiosidade, no aeroporto de Tenerife era muito pequeno, só tinha uma pista.
E isso contribuiu muito o desastre acontecer, porque se tivesse mais pistas seria sido mais fácil. Não teria acontecido provavelmente esse desastre. Aqui, ó, é a imagem que perfeitamente dá para ver os aviões tombando na hora que eles se chocaram. O interessante é que aqui, ó, dá para ver que a cabine dos pilotos da Pan Am foi atingida na hora e os pilotos estavam lá, conseguiram sobreviver. Então, isso eu não sei explicar direito, por causa que foi atingido em cheio. Aqui, não, aqui não, aqui. Como vocês puderam ver, é um desastre que tem vários fatores para acontecer. É o clima, que estava péssimo no dia que formou o nevoeiro, erro humano, erro de tráfego aéreo, erro nos aviões que não tinham um sistema sofisticado, então eles não conseguiram enviar a mensagem. Tiveram vários erros que contribuíram. E também, na época, não era normal o engenheiro de voo questionar o piloto e também o copiloto questionar o piloto, mas os da KLM questionaram para saber se o Pan Am já tinha saído da pista, com medo de acontecer esse acidente que aconteceu. E o capitão da KLM respondeu que com certeza já tinham saído. E o capitão da KLM, que estava voando no dia, ele morreu, mas ele era o capitão, ele era de grande respeito na empresa da KLM na época, e ele era capa da revista de bordo da empresa, então não era comum questionar ele também por causa da sua autoridade na empresa. E isso, né, como vocês puderam ver, um cara de tanta autoridade conseguiu cometer um erro desse, tão grave. Então, vocês viram como é que é, né? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e fui!